bullying é uma palavra de origem inglesa que serve para falar de relações em que um indivíduo ou um grupo de indivíduos age de forma agressiva e ofensiva em relação a outro indivíduo ou a um outro grupo de indivíduos. Essa agressividade, essa ofensa, ela acontece de forma repetida, intencional, ou seja, de propósito. Ela produz sofrimento e dor naquele que sofre o bullying, ou seja, a vítima do bullying. De forma geral, essas relações em que o bullying se estabelece são relações em que há uma desigualdade de poder. Aquele que faz o bullying, o agressor, ele é mais forte, ele é mais esperto, ele tem mais amigos e a vítima, de forma geral, está numa posição de quem não pode se defender. Por que o bullying existe no mundo? Olha, Augusto, respondendo a sua pergunta, por que o bullying existe no mundo, o bullying ele é um fenômeno complexo e, como tal, as suas causas também são complexas. Mas se a gente pensar a influência da sociedade, a influência da família e a influência da história individual de cada um, a gente consegue destacar fatores que influenciam na existência desses comportamentos agressivos que caracterizam o bullying. Bullying virou moda ou já existe há algum tempo? Camila, a definição de bullying é recente, mas os comportamentos agressivos que caracterizam o bullying sempre existiram. Se a gente pensar antigamente, nas escolas existia, por exemplo, a palmatória, né? Era o castigo que o professor dava para o seu aluno. As relações de poder em que um submete o outro também sempre existiram. Agora, o bullying caracterizado como tal, ele começou a ser pesquisado mais ou menos na década de 90 na Noruega e no Brasil a partir mais ou menos do ano 2000. Que começou-se a investigar e a olhar com mais atenção para essas questões que são tão importantes no ambiente escolar. Eu gostaria de saber de qual forma o bullying se manifesta. Vilma, o bullying ele é caracterizado por um conjunto de comportamentos agressivos. Então essa agressividade ela pode ser tanto verbal quanto física. Então, do âmbito verbal, os xingamentos, as humilhações, as gozações, as ameaças, as intimidações de um em relação ao outro. E do âmbito físico, a gente poderia ver os empurrões, o bater, tirar os pertences. Essas seriam formas de manifestações do bullying. Como é que se identifica o limite entre o bullying e a brincadeira? Como se sabe quando terminou a gozação e começou o sofrimento? Quando é que realmente a brincadeira se transforma em bullying? Dalton e Walter, é importante sempre observar o comportamento daquele que sofre o bullying, da vítima, e também o comportamento do agressor, né? Se a gente observar aquela criança fazendo a brincadeira e se divertindo, aquela que recebe a brincadeira está se divertindo, ela devolve a brincadeira e o outro também se diverte, o tema da brincadeira muda, daí talvez a gente esteja falando de um caso de brincadeira infantil sem grandes comprometimentos. Agora, o bullying ele tem uma característica importante que é a sua repetição. A agressividade ela acontece repetidamente, ela é direcionada sempre para a mesma pessoa, a brincadeira é sempre do mesmo jeito e o outro que recebe a brincadeira está sofrendo. Então fica claro quando a gente tem uma situação de bullying e quando a gente tem uma situação de brincadeira infantil sem grandes consequências. Eu gostaria que a senhora pudesse me informar como é que eu poderia saber que meu filho, aliás, a minha filha está sofrendo um bullying na escola. Theo, observe os comportamentos da sua filha. Em casa, onde você tem mais acesso. Ela começou a ir mal na escola e sempre foi bem? Ela não quer mais ir para a escola, ela começa a inventar doenças? Ou se vocês vão de ônibus ou a pé, ela começa a querer mudar os caminhos para ir para a escola? Ela está apresentando insônia, começou a apresentar um nervosismo que você nunca viu, uma mudança de humor muito frequente, ou ela começa a perder os objetos, ou perde dinheiro. Às vezes ela está tentando comprar o agressor, tentar comprar a amizade de outra pessoa. Eu acho que esses são comportamentos importantes para a gente perceber e poder identificar que alguma coisa não está indo bem na escola. Que ações a escola pode promover para combater o bullying? Emily, a escola precisa adotar ações para lidar com o bullying. Primeiro, precisa identificar quem é o agressor e quem é a vítima,
trazendo-os para perto da escola, discutindo com os pais, estabelecendo os limites claros entre o que pode e o que não pode ser feito. Segundo, é importante que a escola também discuta o assunto, traga o tema do bullying para dentro da sala de aula. Não adianta só trazer uma pessoa que faça uma palestra para falar sobre o bullying, mas é importante que ela engaje os alunos em questões relacionadas. Então, por exemplo, propondo um teatro em que as crianças, em que o agressor se coloque no lugar da vítima, ou um debate em que o agressor defenda o papel da vítima e a vítima, por sua vez, do agressor. É importante que eles vivenciem essa experiência para poder sentir, se colocar no lugar do outro. Bom, a gente definiu o bullying como um conjunto de comportamentos repetidos, intencionais, que uma pessoa faz em relação a outra, sendo que esta pessoa que agride está numa situação de poder superior àquela que é vítima e em que a vítima também sofre danos. Quando a gente fala de cyberbullying, a gente não está falando nada mais do que a ocorrência desses comportamentos em ambiente virtual, com a diferença que na internet a repetição ela acontece por si só. Na medida em que uma pessoa posta um comentário, uma imagem ou faz uma humilhação para um indivíduo, essa imagem é rapidamente postada por outras pessoas, a repetição acontece e aí a gente tem uma dificuldade em controlar a ocorrência do bullying. Na internet, como eu consigo identificar o bullying? Mariana, aquilo que está sendo publicado na internet ofende, humilha, te incomoda? São várias pessoas que estão publicando ao mesmo tempo, as pessoas riem de você pelos comentários na internet ou te mandam e-mails ofensivos, a gente está falando de um caso de bullying, sim. Gostaria de saber qual a medida que eu devo tomar mediante a um bullying que eu sofra na internet, em Facebook, algum site. Se por acaso a minha filha sofrer bullying, um exemplo, ela tira uma foto, ela divulga na internet e daí ela sente que sofreu bullying através dessa fotografia. O que eu devo estar fazendo para ajudá-la? Graciane e Caroline, o mais importante quando você imagina que tem sofrido uma humilhação na internet é poder identificar quem é o autor. Sabendo quem é esta pessoa, você tem condições de procurar uma ajuda, por exemplo, na escola, se esse aluno, esse agressor estiver dentro da escola. Se vocês não puderem identificar o agressor e as consequências das ações desse agressor estiver trazendo problemas para a sua vida, então aí é importante procurar uma delegacia especializada em crimes da internet. Eu queria saber se há algum tratamento para pessoas que sofrem com bullying. Marina, há tratamento e é importante que o tratamento aconteça. Então, a criança que é vítima de bullying e também o agressor precisam ser acompanhados por um psicólogo. É ali naquele espaço que ela vai ter condições de discutir, de falar sobre o que sente, de conversar sobre os motivos que a levaram a agir daquela forma. E no caso das vítimas, o psicólogo tem condição de criar oportunidades para ensinar comportamento de enfrentamento, habilidades sociais que possam ajudar esse indivíduo a lidar com essa situação de uma forma mais adequada. Quais as consequências psicológicas que uma pessoa pode ter ao sofrer bullying? Mércia, as consequências psicológicas de uma pessoa que sofre bullying podem sim perdurar por uma vida toda, desde que não haja um tratamento adequado, um olhar adequado para essa questão no momento em que a situação de bullying está acontecendo. Agora, é verdade que apesar do tratamento, alguns efeitos podem sim se estender ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa ter muita dificuldade de desenvolver um padrão de segurança, um padrão de enfrentar situações, ser aquela pessoa que se retrai, que não gosta do contato social e daí tem dificuldades, por exemplo, para arrumar emprego e outras consequências psicológicas mais sérias, como o desencadeamento de alguns transtornos. Isso pode sim acontecer. Agora, se você é vítima de bullying, não deixe de procurar ajuda. As pessoas precisam saber aquilo que você está sentindo para poderem te ajudar a enfrentar essa situação. Como lidar com os agressores? Daniel, na escola é importante que o agressor seja chamado pelo professor, pelo diretor e também pelos seus familiares. É importante que se estabeleçam limites claros entre aquilo que ele pode e o que ele não pode fazer.
É verdade que se esta ação dentro da escola não se resolver, a escola precisa então acionar o conselho tutelar para que ele possa tomar as medidas cabíveis em relação a este agressor. Eu queria saber se tem alguma penalidade para quem pratica o bullying. Robson, existe um projeto de lei para tornar bullying crime, mas isso ainda não foi aprovado. Atualmente, o que se precisa fazer é buscar um conselho tutelar ou uma delegacia fazendo um boletim de ocorrência para que as autoridades possam tomar as medidas cabíveis no caso de menores ou maiores de 18 anos.